Maurício Mota. Eu estou aqui para apresentar esse programa, esse sistema que eu desenvolvi para jogos lotéricos, somente os numéricos, tá? Eu tenho outro canal no YouTube, Maurício C. Mota, que lá eu tenho os vídeos do sistema que eu montei para... O nome dele é o Sistema Beija-Flor. Ele foi desenvolvido para bares, restaurantes, pizzarias, docerias, casas de jogos e afins. Ok? Esse aqui eu desenvolvi depois de um ano de pesquisa na internet. Eu utilizava o Excel para fazer alguns cálculos, para fazer jogos na loteria. Cheguei a comprar um programa, mas depois de muitas pesquisas eu vi que o programa poderia ser melhorado e acabei resolvendo desenvolver o meu. E eu vou disponibilizar esse aqui na internet para quem quiser comprar. Eu ainda não defini o valor para ele. Bom, mas isso é outra história. Vamos lá. Então, no Excel eu usava as planilhas lá, as fórmulas estatísticas, e com o tempo fui aprimorando. Quer dizer, eu cheguei numa situação lá em que eu consigo, na maior parte das vezes, buscar o prêmio intermediário. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, mesmo assim, não dá para garantir, né? Então, pegando pelo menos os prêmios intermediários, e dependendo da modalidade do jogo, do tipo de jogo, 4, 5, né? Ou da Loto Fácil, 12, 13, 14 pontos, então a gente recupera o dinheiro que foi investido e ainda corre o risco de pegar o prêmio máximo, né? Mesmo assim, a gente não pode garantir que isso vai acontecer, né? Bom, o sistema ele gera as combinações completas para cada tipo de jogo. Ele só permite gerar o máximo para cada tipo, para cada modalidade. Poderia fazer mais, mas não tem o porquê. Ele gera os bilhetes e salva no arquivo para você depois poder conferir, tá? Ele ainda não imprime no bilhete, nem no A4, mas logo ele vai fazer isso, tá? E ele faz a conferência para você. Depois eu vou mostrar isso lá, como funciona. As configurações, ele tem 3 configurações diferentes, que são: primeiro é o local de armazenamento dos dados, da onde ele vai pegar para fazer os cálculos. Ele joga essas informações no banco de dados. Ele pega o arquivo, ele processa o arquivo, ele faz um monte de cálculos para jogar no banco de dados. Por quê? Porque na hora de você filtrar essas informações, fica mais rápido do que ler no momento, fazer o cálculo, filtrar para trazer na tela, certo? Então ele demora um pouco para fazer isso, para gravar no banco de dados, mas é muito mais rápido depois para trabalhar. Vocês vão ver isso depois. Os valores das apostas é outro lugar onde tem a configuração, e os valores pagos pelo concurso, que na verdade ele salva automaticamente. Você pode copiar e colar do site da Caixa na telinha, e ele já faz o cálculo para você, avisando se você teve lucro ou prejuízo, que eu espero que seja lucro, né? E os bilhetes, depois de muito estudo que eu fiz, eu acabei resolvendo dividir o bilhete assim, porque na verdade foi assim: eu fui vendo vários vídeos na internet, e peguei e coloquei tudo que eu achava que era relevante para o estudo da loteria. Eu fui separando e resolvi colocar nesse sistema que eu montei. Então, o sistema está dividido assim, né? Os bilhetes, né? Em linhas, colunas, setores, quadrantes. Se bem que quadrante é o seguinte: para cada tipo de jogo, o volante, ou ele é uniforme ou não. Então, as linhas e as colunas é uma coisa, mas os setores, os quadrantes, as metades e as laterais vai depender do tipo do volante. Se você pegar o volante, você vai ver que ele é uniforme ou não. Então eu dei um jeito lá pra, de qualquer forma, dividir todos eles, mesmo ele sendo irregular, tá? Então, fora isso, ele pega
a quantidade de ímpares, a soma das dezenas, ímpares e primos, certo? E ele pode, na verdade, fazer alguma outra coisa no futuro, desde que seja interessante para a análise. Então, e na verdade, esses são os filtros que o sistema usa para você eliminar bilhetes na hora do processamento, ou mesmo depois do processamento. Existem dois lugares para fazer o filtro. Um é na análise do fechamento e o outro no próprio local onde você gera as combinações. Depois a gente vai ver isso, tá? Outra coisa, em todas as telas, todas as abas aqui, olha, essas abas que tem o F, eu já coloquei esse F na frente para indicar aonde estão os filtros, para ficar mais fácil localizar. Aqui, ó, estatística, os outros filtros estão aqui. Depois eu vou mostrar como funciona. O que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto é isso aqui mesmo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo eu vou mostrar a cara do sistema e dar uma geral rápida. Depois eu vou entrar no próximo vídeo, eu entro em detalhes. Eu vou mostrar tudo como eu uso a planilha, como é que eu faço os cálculos, como o sistema trabalha, o que eu faço em relação à planilha com o sistema para gerar os números para mim, tá? Outra coisa que eu quero falar é o seguinte: aqui em probabilidades temos duas abas, estatísticas e probabilidades. Eu tive que fazer desse jeito porque não cabia mais, né? Tá? Mas aqui em conjunto das colunas ele tem essa referência do jeito que está aqui, ó. Essas colunas foram as colunas que saíram no concurso. Essas aqui foram as que ficaram fora do concurso. Então, se você pegar aqui e carregar esse concurso, vamos pôr aqui, para ele carregar esses últimos 20. Né? Então, você vai ver aqui, ó, as linhas que estão dentro desse concurso. Linha 1, 2, 4, 5. As que ficaram fora. 3 e 6. E assim por diante, ele faz isso para todas elas. Todos os concursos e todas as linhas, colunas, todas as modalidades. E aqui é a referência da linha, a referência da coluna. Ele faz isso para todos os setores que ele faz os cálculos, faz internamente, e é como se fosse um ID. Quem não sabe o que é ID, é uma chave, é única. Então ele faz um cálculo específico para esta combinação de linhas ou colunas e assim por diante, tá? Então vamos lá. Aqui estão os botões para cada modalidade, tá? Ele já vai carregar para você aqui quantidade de primos e quais são eles, quem são eles. Se você der um clique aqui e pedir para ele imprimir, ele joga na tela. Ele traz o total, tá vendo? Ele traz quais são os primos, você pode copiar e colar, tá? Ele já traz aqui também, ó, tá vendo? O último concurso, tá? Aqui, atualizar todos os concursos, ou se você tiver com a Lotomania, que é onde eu tô, que eu cliquei agora, mandar atualizar, ele vai atualizar o banco de dados para a Lotomania, ou se você clicar aqui, ele atualiza para todos. Que mais? Sim, aplicar intervalo. Se eu mandar carregar, olha, ele está carregando o último. Vamos pegar a Mega Sena aqui, ó. Se eu mandar carregar, ele vai automaticamente assumir do inicial para o final. Ele já traz os dois como um único valor. Agora, se eu clicar aqui e mandar ele carregar 10, ele vai carregar os últimos 10. Ele vai trazer aqui também na tela o total de bilhetes para vocês, tá? A partir do momento que eu mexer aqui, ó, essas outras abas, a única, você vê que aqui não interferiu no resultado, mas em todas as outras abas, tudo que você fizer aqui, todas as outras abas vai interferir em relação ao que você tem de informação na tela. Só não essa, a não ser que você clique aqui
em carregar, que é no resultado, né? Ou se você mexer aqui, ou colocar um valor aqui e der o Enter. Aí ele vai alterar essa tela e, consequentemente, todas as outras abas. Essas outras abas aqui vão ser carregadas de acordo com a informação que você tem aqui, desse intervalo de concursos, tá? Então, e todas as outras abas, olha, ele vai trazer por ordem decrescente de ocorrência, ele vai trazer a porcentagem e a quantidade em relação ao que a aba está informando. E em todas as abas também funciona assim: se você clicar no nome da coluna, ele inverte. Esta, por exemplo, não, mas tudo bem. Então não teria necessidade, mas vamos ver uma outra aqui, que seria, vamos ver aqui, por ordem de referência, ordem inversa, tá? Porcentagem, no caso aqui é a mesma. Vamos pegar todos. Se eu clicar aqui e desativar este aplicar intervalo, ele vai pegar toda até o último aqui. Se eu diminuir um aqui, ó, e fizer assim, ele vai pegar desde o primeiro até este aqui. Se eu clicar aqui e tirar o intervalo, ele vai considerar todo o histórico da modalidade que você está usando, tá? Então, ó, tá aqui, ó, ele inverte a ordem para você, tá bom? Em todos os lugares que forem necessários, né? Que mais? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Tá, aqui, ó, por exemplo, quando eu faço o estudo do que eu vou utilizar para fazer o jogo, vou pegar aqui, ó. Em geral eu faço isso, eu pego os últimos 10 para o cálculo da soma, e na soma tem uma diferença que depois eu vou mostrar para vocês. Aí aqui, ó, eu peço para ele jogar na tela para mim a média da soma, e ele me dá entre o concurso 173, 1773 e 1782 de quem? Da Mega Sena, que é com quem eu estou trabalhando. Ele traz para mim as dezenas aqui, tá? E ele põe que os valores da soma para o próximo concurso estariam entre 172 e 208, se eu quiser utilizar o filtro da soma, né? Ok? Se eu fizer com 20, ele vai fazer também a mesma coisa. Ele vai trazer, vai mudar o valor, tá? E ele faz uma média ponderada dos valores desses últimos concursos que eu estou pedindo para ele apresentar na tela para mim. Aqui ele imprime as referências. Isso aqui eu fiz assim para jogar lá para o Excel. E depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Você vai ver que lá tá com essas referências aqui. E as referências que eu utilizo lá no Excel para trabalhar são justamente essas: a linha, coluna, quadrante, metade e lateral, tá? Aqui eu posso, isso aqui praticamente eu vou desabilitar, eu não vou mais usar isso aqui. Aqui é a frequência. Se eu quiser imprimir a frequência, deseja adicionar as dezenas do concurso no relatório? Sim ou não? Não. Ele jogou aqui, ó, a frequência, a ocorrência de cada número, tá? Se eu quiser jogar as dezenas, ele põe as dezenas, ele põe a ocorrência e a dezena, e as dezenas, tá? E ele vai colocando de acordo com o concurso, como foi acontecendo, tá? Outra coisa, só um minuto. Tá, no fechamento, ó, eu abri um fechamento aqui, ó, para fazer a análise. Tem dois lugares, quer dizer, na verdade, o fechamento é para você ter uma visão geral, que ele vai demorar um pouco, porque ele vai fazer a carga e vai fazer todos os cálculos para apresentar isso aqui na tela para você,
como se ele estivesse trazendo no banco de dados. Então, dependendo da quantidade de bilhetes que tiver no fechamento, ele pode demorar um pouco. E aqui no fechamento, você tem a opção de utilizar os filtros também, tá? Como eu não habilitei nenhum, não puxei nenhum filtro, e para cada filtro que você quiser aqui no fechamento, você tem que marcar ele aqui que você vai utilizar ele. Aí sim você clica em aplicar o filtro e aí ele vai falar para você, ó, que sobraram tantos bilhetes. Bom, aconteceu um errinho lá, depois eu vou ver o que é. Besteira, mas tudo bem. Então é o seguinte, aqui no fechamento, você também pode, ó, organizar as informações clicando no nome da coluna do jeito que você quiser, tá bom? E os filtros, se você quiser usar, então digamos o seguinte, que eu queira usar, vamos pegar uma situação aqui que esteja dentro, né? Senão não vai ser possível fazer. Ó, distribuição do setor, tá aqui, ó, nós temos o 212 e o 221 e o 122. Se a gente mandar filtrar pelo setor para o 122, vai sobrar somente um bilhete. Aí você volta aqui, filtrar. Se você aplicar, olha, sobrou somente um bilhete, tá? Aqui agora ou eu salvo ou não, eu não vou salvar, tá? Mas aqui também no fechamento, se você quiser, você pode marcar um ou outro, com Ctrl você intercala, com o Shift você marca um bloco. Então se eu quiser, ó, pressionando o Del, eu posso excluir esses lançamentos que eu marquei, tá? E ele retira, e aí você vai lá e manda salvar. Ele dá um salva aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, ele exclui aqui da tela. Agora, para salvar, você tem que ter pelo menos um filtro marcado, senão ele não vai permitir que ele não vai habilitar esse botão. Você não precisa marcar aqui. Aí, ó, se eu mandar, então sobraram 2 bilhetes. Aí sim você vem aqui para salvar, tá bom? E aí ele salvaria. Então, se eu carregar de novo, como eu não salvei, ele vai trazer os mesmos 6 bilhetes lá. Então, 6 ou 5? 5, tá? Então, seguinte, o que mais? Aqui, ó, combinação. Para gerar as combinações, você pode, tô na quina, já posso, se eu quiser, marcar os filtros. Veja que os filtros ele também traz por ordem de ocorrência. Tá aqui, ó, ocorrência, tá? Decrescente, todos eles. Então, o que eu marcar aqui, ó, é o que ele vai utilizar para gerar os filtros. Só uma coisa que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Aqui, quando você utilizar no fechamento o filtro da soma, digamos o seguinte, ó, 35, 36, 37, 38, 39, tá? Para a soma, nesta análise do fechamento, o filtro da soma funciona diferente. Você marca os que você quer que o sistema mantenha. Então, ele vai olhar lá no fechamento, lá no seu fechamento, ele vai olhar, ó, tem um valor com 216? Fica. Tem um com 194? Fica. Tem um com 228 e assim por diante? Fica ou não. Todos os outros serão jogados fora. Já aqui, nas combinações, se o filtro aqui funciona diferente. Eu vou falar para ele qual é o intervalo, digamos, do 180 ao 250, que vai ficar no fechamento. Esta é a única diferença de todos os outros filtros que ele utiliza. Então aqui, e aí se você mandar aplicar filtros aqui, ele vai manter, desde que tenha o valor 180 e o 250 ele mantém também. Todos os outros que tiverem nesse intervalo ele vai manter. É esta a única parte diferente em relação à soma
com os filtros no sistema, tá? Bom, que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, outra coisa é o seguinte, quando você fizer o fechamento, lá, gerar as combinações, resolver abrir aqui, porque aqui você tem, lá na tela das combinações, você vai ver, ele só traz o bilhete em si, como ele foi combinado, né? Os bilhetes que você tem que fazer. Aqui ele vai trazer uma análise para você. Se ele já localizar um bilhete premiado, ele vai falar aqui para você, ó, total de premiados, tá? E sim, outra coisa, ele vai trazer o total de premiados aqui. Se você mandar ele localizar, ele vai parar um abaixo dele para você ver quem é. Ele vai marcar em vermelho, aquela linha vai ficar marcada em vermelha para indicar que aquele foi premiado. Ele vai trazer para você em qual concurso que ele foi premiado. E se você quiser excluir o bilhete, você marca ele, pressiona Del e exclui, tá? Outra coisa, tá vendo aqui, ó, total de selecionados, ó, 12, 1, 2, 12, opa, onde é que tá os 12, 2, 3, 2, então ele vai para cada tela que você marcar, ele vai deixar acumulado aqui para você qual foi o selecionado de cada tela, tá? Como eu tinha falado antes, se você clicar aqui, ó, ele já muda os valores. E aqui nos resultados, ele não tinha carregado nada. E aqui para os resultados, ó, vamos ver aqui, ó, ele vai mudando, tá? E para o resultado ele não mantém, a não ser que você clique aqui em carregar, ou mexa em algum desses botõezinhos aqui, ou coloque um valor aqui e dê o Enter, tá certo? Deixa eu ver mais algo aqui. Tá, uma única coisa que eu vou falar para vocês aqui, que eu apliquei das planilhas aqui no sistema, que fica fácil, porque os cálculos estatísticos podem demorar muito, então eu resolvi deixar lá nas planilhas mesmo. Mas aqui, para a média, então se eu pegar aqui, ó, se eu pegar digamos, da Mega Sena, eu pegar os últimos 10 concursos, e eu entrar aqui, clicar aqui na média, eu vou ter a média, ele vai trazer qual é a referência da linha, e é por essa referência que ele trabalha para te trazer as dezenas. Para as linhas, a média, e para as colunas. Como ele não encontrou nada, então eu venho aqui no erro da média, eu posso aumentar ou diminuir até que me apareça alguma coisa. Então, ó, o valor seria 496, que daria este conjunto de colunas, e para as linhas, essas referências que dariam essa combinação de linhas aqui, tá? Tá, eu acabei não mostrando a combinação aqui. Aqui você tem a parte de configuração, que são justamente os valores das apostas para o sistema. E quando você entrar em uma conferência, ele vai pedir essa telinha aqui, é justamente para você colocar o valor. Você copia e cola do site os valores que foram pagos para 4, 5, 6 acertos, dependendo do tipo de jogo. Você copia e cola para ele poder fazer os cálculos para vocês. Bom, mas isso é para outro vídeo. Depois eu vou mostrar direitinho, passo a passo, como é que eu faço para chegar nas dezenas que eu quero jogar e combinar, ok? Então por enquanto é só, até mais.